Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Rui Marques. Estou aqui para falar um pouco de como é bom usar testes. Por que eu digo isso? Eu me deparei aqui com uma situação muito caricata que eu estava a pensar que o que estava errado era o meu programa, ou seja, era o código que eu escrevi. E naquela de eu tentar encontrar o erro, porque se vocês notarem aqui, vamos ver que tem um teste a falhar. Vou meter a rodar todos os testes. Aqui só está a rodar três testes. Vamos colocar. São sete testes que eu coloquei. Deixa eu colocar aqui. Vou dar um F para fazer um reload. São sete testes. E desses sete testes, seis passaram e um falhou. Eu vim aqui para cima. Eu falei, mas qual teste é esse que falhou? Está no arquivo update pgc. Temos aqui o describe. Atualizar os dados do PGC. Atualizar dados do PGC com sucesso. Uhum. Como assim? Eu vim verificar o teste e eu vi que está tudo nos conformes. Porque aqui nesse describe, que é atualizar os dados do PGC, eu tenho três testes. O primeiro teste é atualizar os dados do PGC sem nenhum dado, ou seja, os campos que vão ir para o banco de dados, ou que vão ir para serem verificados se existe algum dado nesses campos, estão vazios. Esse teste passou. Passou super de boas. Tem um outro teste que é dados do PGC ou do PGC do campo, ou seja, dados do PGC de campo inexistente. Quer dizer o quê? Quer dizer que o campo, ou seja, a linha que nós estamos tentando atualizar não existe no PGC, ou seja, na nossa tabela de PGCs. E eu vi que, olha, atualizar dados do PGC de campos inexistentes deu certo. Mas por que o nosso teste não deu certo? É que veio que meio que complicado. Achei isso já meio que irritante. Eu falei, não pode ser. Então voltei para o teste para verificar. Verifiquei novamente o teste e está tudo nos conformes. Então, vamos só pegar esse expected, porque aqui nós estamos a esperar que o status seja um success. Mas para nos retornar, vamos lá ver, está aqui. Estamos a esperar um success, mas está nos retornar um failed ou failed. Então, vamos só dar aqui vamos comentar este dado e vamos rodar o teste novamente. Ele continua dando erro. Vamos voltar para ver o erro. Aqui vamos salvar o erro. Vamos ver. Esse aqui é o teste que estamos a rodar. Vê. Tem expected e o received. Nós estávamos a esperar que ele nos retornasse isso. Dados atualizados com sucesso, mas retornou. Campo a ser atualizado não existe. Mas eu falei, espera aí, camaradas. Como é que esse campo não existe? Se o teste, se bem que não estamos a confirmar os dois, não. Os dois pontos aqui. Bem que não estamos a confirmar esses dois pontos. Esses dois testes, o teste de cima aqui passou devidamente. Campo 21 não existe. Porque eu sei que o campo 21 não existe porque eu ainda não criei nenhum campo 21. Mas eu falei, não pode. Então voltei para verificar o meu código. Aqui no meu código está a dizer mais ou menos o seguinte. Tem uma função aqui, que é uma função assíncrona, e ele vai verificar se o dado que eu estou a passar existe no banco de dados. E o dado que eu estou a passar, se der em conta, é um objeto que tem uma chave ID e o valor dele ele vem pegar aqui no parâmetro da função data update, que tem aqui o campo field ID, que é o number. Eu falei, não, espera, vamos ver o que essa função vai retornar. Essa função, ela retorna um true ou false. Se virmos aqui, está aqui a função. Se houver um PGC, ele vai retornar um true. Se não, vai retornar um false. Eu falei, não. Será que essa função aqui está errada? Não. Eu falei, não pode. Será que a função que eu estou a passar aqui é que está errada? Que converte os dados de objetos para um array de objetos? Porque aqui, nessa consulta, eu tenho que consultar um array de objetos.
Tá a ver? Esse array de objetos tem que ser um array que vai conter as chaves e os valores, mas só que já de forma individual em um objeto, para ele não executar um outro parâmetro de consulta e esse aqui é um OR, tá a ver? Eu não quero executar um I. Então, nesse caso, eu falei, não, acho que isso deve estar errado. Deixa eu verificar essa função. Peguei na função, vamos só abrir a função. Eu abri a função aqui, eu falei, aqui não parece nada de errado. Esse aqui é um erro simples de sintaxe, né? É um erro muito simples. É um erro de tipagem. Que tá aparecendo aqui, tem que esperar já. Mas eu falei, não, não pode. Aqui a função também está tudo fixe. Mas será que está funcionando devidamente? Então, levei a função aqui para um outro arquivo. Utilizei a extensão do Coca para poder printar aqui sem executar o arquivo, não é? Ajuda muito essa extensão. Eu verifiquei, comecei a verificar. Passei aqui, criei um objeto fictício, passei alguns parâmetros e ouvi, para criar o objeto, para criar o array de objetos que eu quero, de forma que eu quero. Hum, Vamos ainda tentar apagar. Apagando tá da mesma coisa. Não, então essa aqui não deve ser a função que está errada. Mas o que deve estar errado? Eu falei, não sei. Os textos não estão a passar, não estão a passar. E é somente um teste que eu quero que passe. Não está a passar, eu falei, não pode. Voltei novamente, eu falei, deve ter algum erro. Fui para o meu código, vasculhei, desfiz, refiz e não consegui encontrar o erro. Eu falei, não pode. Então, como tenho aqui uma extensão, que é esta extensão aqui, Database, deixa eu vos mostrar qual é. Esta extensão, Database Client. Então, como tenho ela, fiz uma conexão com o meu banco Postgre que eu tenho instalado aqui e vim aqui listar. Vamos listar todos os elementos. Eu procurei. Eu falei, inicialmente eu pensei que fosse esse campo aqui no meu banco. Eu falei, não, mas aqui é code, então não sei, não deve ser o code. Vim verificar aqui no banco de dados e eu vi que esse campo mesmo não existe no banco de dados. Não existe. E como não existe, não tem como aquilo dar um success. Tá vendo? Então tem que dar um erro. Ok. E eu notei que, fogo, se não fossem os testes, porque eu estou aqui a rodar primeiro os testes. Primeiro eu crio os testes e depois rodo a aplicação. Ou seja, minha aplicação nem precisa estar rodando, porque eu estou a usar o Express para criar uma API. Estou a usar o Express. Mas eu como criei aqui uma entidade que faz esse cadastro para mim. Ou seja, que não precisa necessariamente rodar o meu servidor para mim ter acesso aos meus dados. Porque aqui criou uma classe, a primeira camada do PGC, que vai conter alguns métodos. Esses métodos é que vão me retornar os valores e fazer os devidos ajustes que tem que ser feito no banco. Falei, então, alguma coisa deve estar errada. Voltei para o meu teste. Eu falei, não, se alguma coisa está errada, deixa eu verificar aqui. Eu como vi que aí não estava certo, então decidi trocar o dado. Eu falei, agora vamos testar se isso mesmo tá certo. Até antes de fazer isso, vamos deixar aqui novamente 2. Vamos pegar aqui novamente, vamos colocar o 2. Vamos atualizar isso, este teste. Vamos lá ver. Aqui, o teste que nós temos é atualizar dados do PGC com sucesso. Ele deu erro, que é o primeiro teste. Mas tem outro teste que tinha que dar erro, que é o teste que passou também, que é este aqui, atualizar dados do PGC com campo inexistente. Se esse campo não fosse inexistente, esse teste ia dar errado. Então quer dizer que esse campo não existia mesmo no banco de dados. Então eu falei, já consegui encontrar o erro. Atualizei, pá, vamos lá. Testes passaram com sucesso, vamos rodar agora todos os testes.
Que lindo isso. Oh, maravilhoso. Então, testar as aplicações é muito importante mesmo.